Pessoal, boa noite. Nós iremos começar agora aqui o nosso workshop sobre câmbio. Eu me chamo Ricardo Loureiro e sou o fundador da CILP. A CILP é um Centro de Investimentos de Longo Prazo, uma empresa que está aqui em Teresina há cerca de 10 anos, com foco em educação e organização da vida financeira de clientes, empresas, e com parcerias que oferecem aos nossos clientes soluções nessa área de finanças. Parcerias que, como exemplo de hoje, a Network Partners, a gente agradece pela vinda, vieram nos prestigiar nosso evento. E é um evento que visa trazer informações sobre esse mercado, né? Aqui eu estou vendo bancários, estou vendo empresários, profissionais liberais, pessoas interessadas nesse assunto. E o intuito desse evento é conversar um pouco, um bate-papo sobre o mercado de câmbio, tanto no que tange a processo de repatriação de recursos, que é um programa do governo que visa, no meio dessa crise, né, angariar recursos para os estados e municípios e diminuir, associar alguns benefícios a quem vai declarar seus recursos no exterior. E nós vamos ter agora um advogado que vai falar sobre isso. Além disso, vamos falar um pouco sobre o processo de transferência de recursos para outros entre países. Além disso, também vamos dar uma atenção nessa parte de câmbio para o importador e para o exportador. Vamos esclarecer alguns pontos sobre essas operações e mostrar e aproveitar para tirar dúvidas de quem tenha sobre esse procedimento que envolve essas remessas internacionais. Então, eu vou convidar agora para compor a nossa mesa os nossos palestrantes da noite. Vou chamar aqui o João Fonseca, por favor, ex-sócio XP. Ele é o sócio da Network Partners, fundador. Vou chamar aqui o Felipe, que também faz parte do time da Network Partners. O Marco Câmara, que é o ex-head da mesa de câmbio do Itaú, que tem uma grande experiência nesse setor também. E, como o primeiro palestrante da noite, o Dr. Luiz Ernesto. Ele é advogado, especialista em repatriação de recursos, e ele vai começar o evento de hoje falando um pouco, durante aí uma meia hora, falando para vocês a experiência que ele tem, vai passar alguns slides, e em seguida nós iremos ouvir a própria Network Partners, que vai apresentar para vocês algumas soluções para a operacionalização dessas operações e tirar algumas dúvidas de vocês. Então, com vocês agora, o Dr. Luiz Ernesto, por favor. Obrigado, Ricardo. Agradeço o convite mais uma vez. Boa noite a todos. Agradeço a presença. Meu nome é Luiz Ernesto Oliveira. Eu sou sócio fundador de Guedes Nunes Oliveira e Roquim, uma banca de advogados que atua já há 12 anos em São Paulo. Dentre as áreas de atuação, a minha área é de societário e contratos, incluindo operações com estruturas no exterior, que é o foco da nossa conversa aqui. Eu queria, desde o princípio, deixar, por favor, todos à vontade para interromper a qualquer momento o que eu estiver falando, que a gente pode fazer uma apresentação um pouco mais dinâmica, tá? O que eu vou falar aqui é sobre essa segunda rodada de regularização cambial e tributária, que é o famoso programa de repatriação, né? O primeiro programa aconteceu o ano passado, e visava exatamente a mesma coisa que essa segunda rodada visa, que é o seguinte: proporcionar a possibilidade daqueles que têm recursos não declarados no exterior que assim o façam e possam ter isso regularmente declarados nos seus impostos de renda. Ou seja, regularizar posições, abertamente falando, frias no exterior, né? O famoso dinheiro frio. Isso veio em um momento especial, não só pela necessidade de dinheiro do governo, como o Ricardo bem apontou, mas também em função da troca de informações entre as receitas federais do Brasil e de outras jurisdições, que já está valendo esse ano. Então, o que era antes uma opção, declarar ou não os bens, lógico, se assumindo os riscos de não declarar, hoje já não é mais uma opção, porque em algum momento
a Receita Federal brasileira vai ter conhecimento dessas posições financeiras no exterior. A apresentação ela é exaustiva em relação ao tema. Alguns slides eu vou passar de maneira mais rápida para que a gente tenha uma conversa mais dinâmica. E depois eu peço a gentileza para o Ricardo, para quem tiver interesse, passar o contato que ele circula, tá? Enfim, o fundamento legal é uma lei federal que foi aprovada o ano passado e que embasou a primeira rodada. A segunda rodada tiveram poucas alterações, principalmente, logicamente, em função dos prazos, né? Mas a sistemática é a mesma, tá? A gente indica aí que a legislação básica é essa lei e uma instrução normativa da Receita Federal. Essa legislação, em conjunto com o que a gente aponta embaixo, é justamente essa troca de informações entre as receitas federais de várias jurisdições do mundo, tá? Vocês talvez já tenham escutado a questão do FATCA, que é essa troca de informações com os Estados Unidos. Quer dizer o quê? Quer dizer que, sim, se eu tenho uma conta no exterior hoje e não declaro, em algum momento a Receita Federal aqui ela vai pedir informações sobre essa conta bancária. Por que não pedia antes? Não pedia antes porque não tinha sistema legal que possibilitava a Receita Federal ir buscar esses dados bancários no exterior, a não ser que houvesse algum tipo de investigação criminal envolvida, né? Então, até o ano passado, isso não acontecia. A partir desse ano, vai acontecer uma troca eletrônica automática de informações bancárias. Vai ser a mesma coisa que você ter uma conta no banco aqui no Brasil e você não declarar. A Receita ela fica sabendo porque ela troca informações com o banco, tá? Então, aqui a gente indica a base legal dessa troca de informações, não só com os Estados Unidos, mas também com praticamente todos os países que fazem parte da OCDE. Para o nosso interesse aqui, a gente está falando de Caribe e Europa, tá? Enfim, o que a gente... quais são os bens e direitos que, eventualmente, os senhores possam deter no exterior e que são passíveis de regularização? A gente está falando basicamente de dinheiro, aí a gente lista exaustivamente, mas a gente está falando basicamente de dinheiro, bens imóveis, seguros, que são as formas mais comuns de posições no exterior, tá? Existem alguns itens que não são, logicamente, tão comuns, né? A gente está falando de bens intangíveis, como software, know-how e tal, mas também são passíveis de regularização se você laudar. É a mesma coisa se você tiver um imóvel, você tem um laudo avaliando o valor desse imóvel, e isso você tem a possibilidade de regularizar esses recursos, tá? Quem pode aderir ao sistema basicamente todos os brasileiros que, na data de 30/6/2016, ou seja, junho do ano passado, que é a data base para essa segunda rodada, sejam residentes no Brasil. O que houve muita discussão era se essa segunda rodada ia ou não possibilitar a declaração de recursos dos políticos e seus parentes, né? E isso realmente acabou não vingando. Persiste essa proibição de adesão ao sistema de repatriação de políticos e detentores de cargos públicos eletivos, que a gente está falando políticos, ou administrativos. Então, se você tem um sujeito da sua família, ou você mesmo que exerce algum cargo de administração, você está impedido de aderir ao sistema. Num primeiro momento, pelo que está acontecendo no país, né, eu acho que tem um sentimento de que isso seria certo ou não, mas, na verdade, existem algumas situações muito peculiares que essa vedação atinge pessoas que não têm nada a ver com o que o político ou o detentor do cargo público fez ou não fez, tá? Só um comentário, enfim, sobre essa discussão que, enfim, acabou sendo bastante veiculada na mídia e foi um problema no Congresso isso. E é o que a gente coloca aqui como as pessoas que não podem aderir ao sistema, tá? Quando a gente fala
do que significa esse sistema de repatriação, é o quê? Se você tem hoje um recurso no país, né, e você pretende investir no exterior, não tem nada que te impeça de fazer isso. Até anos 2000, isso era muito difícil de ser concretizado, porque não tinha uma legislação específica que permitia esse tipo de remessa, né? Que logicamente envolve câmbio, que é o que a gente está tratando aqui de maneira mais abrangente. Atualmente, né, e desde os anos 2000, colocar dinheiro no exterior não é nenhum bicho de sete cabeças. Inclusive, a minha própria atuação no sistema de repatriação vem por força de, desde 2010, eu auxiliar pessoas no Brasil que querem investir no exterior. Investir no exterior, você não está falando que somas astronômicas, não. Você tem posições desde 50, 60 até 500 mil dólares, que dá para você montar uma posição financeira lá e, através dessa posição financeira, atingir alguns objetivos. Um é você ter uma posição em moeda forte, você ter uma conta em dólar declarada, regular, né? E isso te deixa apartado dessa flutuação. Se a gente olhar o dólar lá em 2010, o dólar estava 1,8. Né? Quem montou uma posição naquela época hoje está muito feliz. Estava um pouco mais feliz há um ano atrás, que estava 4. Né? Mas, então, a outra opção é, por exemplo, quem quer investir em imóveis no exterior, né? Através de uma estrutura adequada e tal. Isso implica em quê? Implica em você ter recursos no Brasil com origem regular, ou seja, você ganhou o seu dinheiro aqui de maneira adequada, pagou o imposto, você faz o que você quiser com ele, inclusive mandar para fora. Né? E você mantém isso lá, declarando isso para a Receita Federal. Se você tem, por qualquer motivo que seja, por exemplo, a sua família tem dinheiro lá fora porque no plano Collor houve aquela expropriação de dinheiro e houve uma montagem de uma posição em dólar não declarada lá fora. Você está incorrendo em crimes fiscais, né, que são basicamente a sonegação fiscal, porque você não está declarando o dinheiro lá, então se esse dinheiro está aumentando ou diminuindo a receita, não fica sabendo. Então você está incorrendo no crime fiscal de sonegação fiscal e no crime de evasão de divisas. Que evasão de divisas, as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada que evasão de divisas é mandar dinheiro para fora. Não. A manutenção de qualquer numerário fora do país sem declarar à Receita Federal constitui crime de evasão de divisas. Então, o programa de repatriação, ele vem basicamente para anistiar, e é importante que eu fale, é um termo que eu gosto, ele vem anistiar o dinheiro do bem. Né? Então, assim, é o sujeito que prestou serviço, não pagou imposto e mandou lá para fora. Ou o sujeito que, por algum motivo, tem um cliente estrangeiro ou trabalhava com importação e exportação e não trouxe todo, não pagou todo o imposto aqui, deixou um pouco do dinheiro lá fora. A gente não está falando, logicamente, do sujeito que faz contrabando na fronteira. Né? Então, é por isso que eu digo que o programa de repatriação ele é para o dinheiro do bem. Isso é muito importante porque você tem que declarar da onde veio esse dinheiro. Não só para a Receita Federal isso é importante, mas depois, eventualmente, se você quiser trazer esse dinheiro, e aí entra a parte do câmbio, é necessário você explicar e tem que ter um sentido essa explicação em relação à origem desse dinheiro. Então, a gente tem ali uma lista dos crimes que são anistiados, tá? Justamente por conta de ter uma preocupação de não anistiar, por exemplo, o dinheiro proveniente de corrupção. Não é um dos tipos penais, né? Improbidade administrativa, prevaricação, que são uns termos técnicos que a gente está escutando muito por força da própria Operação Lava Jato. Né? Então, assim, a gente não está falando desse tipo de dinheiro, a gente está falando do dinheiro do empresário, de novo, que por algum motivo tem uma posição lá fora e deixou esse dinheiro lá. Oi? Exatamente. Você tem, por exemplo, a família, os herdeiros de um eventual patriarca que montou uma posição lá fora e agora precisa regularizar. Né? Um executivo de multinacional, isso é muito comum,
que, trabalhando aqui no Brasil, recebeu algum benefício no exterior. Então, de novo, é um dinheiro do bem. Tá? Aqui são algumas ponderações técnicas do que dá para fazer em relação à declaração dos valores específicos da declaração de repatriação e um apontamento no sentido de que quem fez a repatriação o ano passado, se por algum motivo não a fez corretamente ou deixou de declarar eventual outro recurso lá fora, o governo ainda está dando essa chance de que isso seja totalmente declarado e regularizado. Tá? Aqui vem algumas observações sobre a lei original e os vetos da, à época, presidente Dilma, sobre que foram objetos, à época, de muita discussão e tal. A mais importante é a primeira, em relação ao fato de ser ou não ser possível a adesão ao sistema de quem tem em andamento algum tipo de processo penal. Isso é importante porque, eventualmente, a posição no exterior, ela você quer regularizá-la, né, em função, por exemplo, de um inquérito ou já processo penal por sonegação fiscal, e seria muito interessante que, uma vez você declarando isso significasse o final desse processo que você está respondendo. Né? No caso do veto, isso foi impedido porque a lei, o artigo originalmente dizia que só não poderia ser beneficiado pelo programa aquele que não tivesse a certidão criminal totalmente limpa, né? E que não tivesse decisão transitada em julgado em primeira instância que o condenasse. E com esse veto, a presidente ela abriu a possibilidade de que o processo em curso o sujeito poderia aderir, não o inverso. O procedimento dessa segunda rodada de repatriação, como eu já mencionei, ele é muito semelhante ao do ano passado e não tem nenhuma dificuldade procedimental. É basicamente igual a uma declaração de imposto de renda. Também, vamos dizer, não é tão fácil, mas enfim. Ela é um procedimento eletrônico, você tem um campo específico no ECAC, né, que é o portal da Receita, que você acessa com o ICPF, que é a mesma coisa do imposto de renda, e dentro desse programa você vai preenchendo determinadas informações sobre o ativo, né, ou o numerário que você quer regularizar no exterior. Ele foi aberto em 3 de abril, já está vigente, e o prazo final para adesão é 31 de julho. Tá? Até lá, o que tem que ser feito? Tem que ser preenchido, né, essa declaração, cujos alguns pontos a gente vai passar rapidamente para vocês aqui. Importante, a multa e a tributação e a multa que o ano passado somavam 30%, agora subiu para 135, tá? Para 35,25, que é o cálculo do ganho de capital propriamente dito e da multa aplicada. Então, assim, ficou um pouco mais caro. Aqui a gente vê que tem algumas coisas, alguns itens básicos em relação a como que essa declaração ela tem que ser preenchida, tá? Aqui a gente tem um indicativo exaustivo do que pode ser objeto de regularização. Então, volto a dizer, a declaração ela é muito semelhante à
declaração de renda, porque ela vai passando tela a tela, né? Então, a cada tela você tem que ter informação adequada para ir ticando e passando o procedimento que vem previsto no programa. É lógico que para cada apontamento que é feito na declaração, você tem que ter o respaldo documental para tanto, né? Aqui a gente tem alguns esclarecimentos que são de casos específicos, mas razoavelmente comuns em relação a como algumas informações devem ter que ser inseridas na declaração. Feito a ressalva de que essa segunda rodada de repatriação, o espólio também pode declarar. O que quer dizer isso? Se a pessoa faleceu, né, e você está com o inventário aberto, você pode fazer uma declaração de repatriação em nome dela. Exatamente como funciona o imposto de renda, tá? Vamos lá. Agora, no procedimento específico de como funciona a declaração. Data base é 30 de junho do ano passado, né? Então, hoje, se a gente entrar no sistema e hoje alguém tem uma posição, por exemplo, de $200 mil no exterior, o que eu vou fazer? Eu preciso ter uma declaração do banco lá fora, que é um negócio que chama SWIFT, que é um negócio muito comum em câmbio também, porque SWIFT nada mais é do que troca de informações interbancária, né? Eu tenho que ter informação do banco lá fora que o meu saldo em 30 de junho de 2016 é de $200 mil. Esse é o começo da sua declaração. Por quê? Porque isso vai implicar em todos os cálculos, inclusive de ganho de capital e impostos incidentes, tá? Parece uma coisa fácil, às vezes não é. Depende do relacionamento com o banco lá. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma sociedade, o que é razoavelmente comum também, né? A pessoa tem uma sociedade lá, famosa offshore, né? E essa sociedade tem uma conta. Você precisa de um balanço de 30 de junho de 2016, indicando o patrimônio líquido dela. É igual aqui no Brasil, é um balanço, igual a um balanço de sociedade limitada, que indique esse patrimônio dela. Aí fala, mas a sociedade só tem a conta bancária. Não importa. A legislação diz que você precisa ter um balanço específico daquela data. Você tem um imóvel, você tem um laudo. Então, você tem que ter um laudo lá do imóvel onde você tem, não sei, lá em Miami e tal, que indique que o valor do imóvel de mercado, na data de 30 de junho do ano passado, é aquele valor XYZ. Tá? Isso é um pouco específico. Tá. Bom, vamos lá. Aqui tem exatamente o cálculo da multa, como eu tinha mencionado anteriormente. É 15% de imposto de renda decorrente de ganho de capital, que é a alíquota normal, né, de ganho de capital. A multa é de 135%. Que, feitas as contas, basicamente você vai ter um DARF lá para recolher, igual, de novo, muito parecido com o imposto de renda. O imposto de renda, você acaba de preencher o imposto de renda, quando você conclui, já sai o DARF automático. Aqui é a mesma coisa, tá? Você inserindo as informações, ele vai fazer esse cálculo e ele tem que ser pago até o último dia do programa de repatriação, que é 31 de julho. Então, a gente, nesse exemplo aqui, a gente está... e tem aquela questão que se o valor declarado é inferior a R$10 mil, não há incidência de multa. Que é uma coisa importante também a ser lembrada. Não importa se você tem lá fora $1 bilhão ou $1.000, você tem que declarar da mesma forma. Né? E isso não é nada referente ao programa de repatriação ou não. Isso é legislação genérica do imposto de renda que obriga qualquer brasileiro residente e domiciliado do ponto de vista fiscal aqui no Brasil a declarar tudo. Né? Não é porque a sua conta tem mais ou menos que você não tem que declarar. Por favor.
A dupla cidadania, ela, o que você tem que ver é se você é residente aqui ou lá. E isso é uma pergunta boa, por quê? Porque muita gente, o ano passado, por conta do programa, não do programa de repatriação, mas por força da troca de informações fiscais entre as receitas federais, buscou sair do país. Mas não deixar de ser cidadão brasileiro, mudar a residência fiscal. A questão de você ter dupla cidadania, ela não quer dizer que você pode pagar imposto lá ou cá. Você tem que escolher onde você vai pagar o imposto. Você pega aí a dupla cidadania italiana, né, portuguesa. Isso não quer dizer que você não tem que, se residente domiciliado no Brasil, pagar imposto aqui. O que quer dizer ser residente domiciliado no Brasil? Passar mais de 180 dias por ano aqui. Não tem problema nenhum, porque aí o que você tem que fazer? Aqui no Brasil, você tem que dar a comunicação de saída. Não, você tem que falar. Você tem que entrar no sistema da Receita Federal e comunicar a saída. Vamos dizer que agora você mude para o exterior. Você tem que entrar no site da Receita e você faz a comunicação de saída. O ano que vem, quando você for entregar o seu imposto de renda, porque se você saiu hoje, você morou no Brasil durante 4 meses. Então você tem que declarar esses 4 meses. No imposto de renda do ano que vem, você faz referência à sua comunicação de saída de agora e faz a chamada saída definitiva. Isso é bastante comum, é que eu trabalho com isso, mas é o procedimento adequado. Que não implica em cancelar o seu CPF, tá? Porque se você está fora do país e continua a manter aqui no país algum tipo de ativo, você tem que ter um CPF. E não é porque você é brasileiro. Um estrangeiro, né, que vem para o Brasil investir, seja mercado financeiro, para uma casa e tal, ele também tem que ter um CPF. Mas a legislação mudou, vamos dizer, em 10 anos para cá, mudou em algum momento, porque antes era automático. Quando você saía, já era declarado, se você viveu 12 meses fora, já era declarado automaticamente, né? Não, hoje você tem que informar. Hoje, né? Mas antes não era. Assim, eu acompanho isso, de novo, desde 2010, 2011. Desde que eu comecei a trabalhar com esse fluxo, sempre funcionou assim. Mesmo porque, o que acontece? Como que automaticamente a Receita vai saber que você saiu ou não? Que você saiu do país definitivamente ou simplesmente para viajar? E uma coisa importante que as pessoas não estão se atentando é que hoje o controle de entrada e saída é muito mais fácil, né? Essa coisa eletrônica e tal. Então a pessoa fala, não, então eu vou mudar para o Uruguai e vou ficar e não vou pagar imposto no Brasil. Você fala, bom, presta atenção, porque se você mudar para lá, você tem que passar mais da metade do ano lá. Se te pegarem, você vai ter um problema sério. E não é tão absurdo achar que vai pegar ou não. Porque agora, de novo, com o controle eletrônico, você sabe muito bem esse fluxo de pessoas para lá e para cá. Tá? Voltando aqui rapidamente, então, num exemplo hipotético, você tem lá $1 milhão, que você quer repatriar, e repatriar não quer dizer trazer o dinheiro, tá? Até o termo ele não é certo, porque você pode declarar e deixar o numerário lá fora. Você não é obrigado a trazer esse dinheiro, tá? Como que é feita a conta? Você pega o seu $1 milhão de dólares lá fora com a cotação do dólar de 30/6/2016. Que é uma cotação estabelecida. É o PETAX do dia, né, que é aquela taxa do Banco Central oficial e tal, mas nesse caso, fixada por uma circular do Banco Central ao câmbio de 3,2098. Isso vai dar o valor lá de 3 milhões e pouco. O que importa isso na prática? Na prática no seu imposto de renda, vai aparecer essa coluna lá nos bens e direitos de 3.200.000 e pouco. Que naturalmente não poderia aparecer do nada, de uma hora para outra, se não houvesse a lei específica para tanto. Mesmo porque você teria um problema de origem em relação a justificar esse acréscimo patrimonial no seu imposto de renda. Né? Sobre esse valor em reais, é aplicada a taxa de 35,25%, que dá o valor do imposto.
que é, logicamente, uma taxa bastante alta do ponto de vista absoluto, né? Inclusive, se você olhar outros programas de repatriação, Itália, Chile, Espanha, eram taxas menores. Mas, enfim, é o que a gente tem aqui. O cálculo que eu coloco embaixo é o quê? É um cálculo que leva em consideração se você quiser trazer esse dinheiro de volta para o país. Isso é importante, de novo, porque a gente entra no assunto câmbio. No momento que você declarou esse $1 milhão a 3 milhões e 200 mil reais ali, aproximadamente, você travou a sua suposta remessa pelo dólar de 3,2098. Se você trouxer esse dinheiro, o que você fechar no câmbio a mais do que essa taxa de 3,2098, o que a gente chama de variação cambial positiva, você tem que pagar o ganho de capital em cima dela. Atualmente, o mercado ele deu uma estabilizada. Então, a gente até colocou uma taxa de câmbio ali, aproximada, mas que não é verdadeira, né? Porque o câmbio até está baixo, né? A gente só colocou 3,30 ali para ponderar sobre uma situação na qual o dinheiro que fosse ingressado novamente, o câmbio fosse maior do que aquele câmbio que a gente colocou de 3,2098. O ano passado, isso foi muito relevante, porque o câmbio do ano passado, da repatriação do ano passado, era o câmbio que estava em 31/12 de 2012, que era 2,2629, né? Que era um câmbio bem mais abaixo do que o câmbio vigente o ano passado, que era 3 e pouco, 3,6, 3,6, 3,5. Né? Então, você tinha que recolher esse ganho de capital em cima dessa variação cambial positiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você trouxer o dinheiro ao câmbio, como a gente mencionou ali, você faz as contas, na verdade você vai pagar mais ou menos 34,30%. O ano passado, a alíquota original de 30%, pela variação do câmbio, ela baixava para a alíquota efetiva 20%, 21%. Tá? Que é um pouco desse cálculo aqui. Aí, só para efeito comparativo, tem indicação da alíquota de repatriação em outros países, tá? É só para deixar a gente um pouco irritado, mas enfim. O efeito da adesão é muito importante, né? Que é, como eu disse, ela anistia os crimes indicados no começo da apresentação, que são relativos a sonegação fiscal, principalmente, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e declaração falsa. Isso é importante também para efeito de câmbio. Né? Por quê? Porque os crimes de falsidade ideológica e declaração falsa são muito comuns em posições não declaradas no exterior e cada vez mais são relevantes para efeito de fechamento de contratos de câmbio. Quer dizer o quê? Você está informando no contrato de câmbio o que é verdade? Parece uma pergunta meio desnecessária de ser feita, mas não. Né? O contrato de câmbio ele tem que refletir exatamente a operação que você está fazendo. Né? E mais, as declarações que você presta no contrato de câmbio, elas têm que ser verdadeiras. Parece também uma bobagem, mas se você está fazendo algo fora da linha, você vai inevitavelmente, ou você vai cometer um crime de falsidade ideológica ou uma declaração falsa, para efeito específico de câmbio. Tá? O outro efeito importante é o seguinte: uma vez feita a declaração de repatriação, vocês podem imaginar, bom, mas você está falando do imposto de renda e tal. Justamente, você tem que retificar o teu imposto de renda que vocês devem estar entregando essa semana, né, que o prazo é amanhã. A legislação, ela ela permite que você faça essa retificação exclusivamente por força da repatriação. Então, uma vez
Você fez a sua declaração, declarou lá o seu $1 milhão. Você vai entrar no teu imposto de renda, você vai retificar, vai ter uma opção específica que é retificação por conta do programa de repatriação. Você vai inserir ali o bem no seu ativo, indicando o protocolo da tua declaração de repatriação. É o procedimento que deve ser feito, não tem multa em cima disso, tá? Desde que seja feita dentro do prazo lá de julho, né? E a outra providência é, em valores acima de $100 mil, uma declaração que tem que ser prestada ao Banco Central, que chama DCBE, que é Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, que é um acompanhamento que o Banco Central faz em relação a essas posições lá fora. É uma declaração também eletrônica, não tem nenhuma complexidade, desde que... Ops, como é que faz aqui? Ah, tá. Desde que você faça com as informações adequadas. Então, é como eu estava colocando aqui. Os procedimentos acessórios da declaração são a retificação do imposto de renda e essa declaração ao Banco Central. O item 3, porque basicamente a gente está falando de pessoa física, que guardadas as proporções, o sistema é exatamente o mesmo para pessoa jurídica, tá? A gente só exaure na apresentação o que é específico e necessário no caso de pessoa jurídica, tá? O importante, além disso, é esse fluxograma que apresenta de maneira bem esquemática o que deve ser feito se você tem algum tipo de posição lá fora e você quer regularizar. Você tem procedimentos pré-adesão, que é como eu mencionei para você, a necessidade do extrato lá do banco via SWIFT, balanço ou um laudo. Você tem os procedimentos que você tem que fazer na adesão propriamente dito, que é o momento que você está sentado no computador preenchendo a declaração, e o que você tem que fazer no após a adesão, que dentre os procedimentos de novo, a retificação do imposto de renda e o importante também é a guarda dos documentos que comprovem aquela declaração por 5 anos, mesmo o procedimento da declaração de imposto de renda. Aqui, o que a gente lista é o seguinte: em relação a estruturas societárias fora do país, o que você tem que ter em mãos e guardar para uma eventual fiscalização, tá? Você tem o caso de trust, enfim, basicamente no caso de offshore companies também você tem que ter o equivalente ao contrato social e o registro de acionistas e sócios. Nem sempre as pessoas que montaram há muito tempo têm isso, tá? Mas enfim, a legislação é exaustiva nisso e o balanço, né? Aqui tem as hipóteses de exclusão do programa de repatriação, que é algo importante, por quê? Porque às vezes o procedimento, como ele é declaratório, você pode fazer ele andar de uma maneira não tão certa, né? De novo, é igual a declaração de renda, né? Você pode, clicando em determinadas opções ali, ou passando por determinadas informações de uma maneira não tão criteriosa. E isso no futuro pode te dar problema. Então, os motivos da exclusão, elas basicamente são aqueles vinculados às declarações que você vai fazendo ao longo do programa, que depois você não consiga comprovar se você vier a ser questionado pela Receita, tá? E isso vai gerar um impacto muito grande em função da aplicação da multa de até 150%, além da alíquota de 27,5%. Isso do ponto de vista da pessoa física. Pessoa jurídica, o cálculo é igual ao descumprimento de normas tributárias no Brasil. E aí depende do regime tributário, se você está falando de lucro presumido ou lucro real, tá? Isso estou falando unicamente de dinheiro, além do problema crime, né? Isso você vai ser provavelmente, se você cair na fiscalização, foi excluído do programa de repatriação, não é automático, mas é muito razoável que seja oficiado o Ministério Público e, em função disso, você responder aí
principalmente por sonegação fiscal, evasão de divisas e ou aí lavagem de dinheiro. A fiscalização do programa de repatriação ainda é uma incógnita, tá? Ainda não temos, o ano passado, lógico, foi a primeira rodada, a outra já é aí um ano depois. A gente não tem dados em relação a todas as declarações vão cair no pente fino, que é uma pergunta razoável, né? Faça a repatriação, não acende uma luz, pelo menos amarela, né, na fiscalização da Receita? Francamente falando, acho muito difícil alguém que possa dizer que sim ou que não, né? O que a gente aconselha, e a gente fez isso no escritório aí para mais de 50 clientes que a gente trabalhou esses processos de repatriação, fazendo todo o procedimento, contato com as instituições financeiras no exterior, assessores legais no exterior, se for fazer, tem que fazer da maneira correta. De novo, parece uma afirmação meio básica, mas não é, né? Você tem que ir atrás de todos os documentos que respaldem aquilo que você está declarando, para não ter que fazer aquela famosa conta, né? Ficar famoso rezando 5 anos para que não aconteça nada, né? Eu acho que não é uma opção razoável você declarar sem base documental, o que vai te gerar um problema também se você quiser trazer esse dinheiro, porque o procedimento de câmbio ele não vai criar problema para você, mas ele vai pedir informações básicas que você tem que saber prestar, né? Aqui eu coloco algumas ponderações, além da fiscalização, que eu já falei um pouco, de argumentos favoráveis e desfavoráveis, né? Isso é importante, principalmente por uma questão que está acontecendo em São Paulo e Rio de Janeiro, e eu vou explicar o que é. Sem dúvida, os maiores argumentos favoráveis são o que eu expliquei até agora, ou seja, se você for manter dinheiro fora do país, não tem jeito de você esconder mais, né? Você tem anistia de crimes que até então não eram uma sombra e atualmente passam a ser, né? Que é o risco de aparecer essa conta que supostamente você tem lá fora. Isso é uma coisa, um ponto técnico que você tem 120 dias para conseguir toda essa documentação, proceder com a burocracia e tal. E a possibilidade de você pagar aqui a multa que é devida no Brasil com o dinheiro lá de fora. Inclusive os bancos lá de fora, eles estão financiando essa multa. Os argumentos desfavoráveis e que gerou o ano passado e de uma certa maneira ainda existem agora, aí é uma questão técnica, mas enfim, que como isso pode ser, e sumarizando aqueles 3 pontos, o que isso representa nos outros âmbitos? Porque a anistia da lei que a gente está comentando, ela é federal, né? Você não está falando de receita estadual e não está falando de receita municipal também, né? Por exemplo, a receita estadual de São Paulo e agora do Rio, o João até comentou, eles já editaram uma norma para buscar tributar a transmissão de bens e ativos objeto do programa de repatriação. Porque o que acontece? O fulano que é o patriarca, né? No caso de espólio, ele deixou uma conta lá que ninguém sabia, aí descobriram a conta e tal. E agora a conta, o sujeito morreu e isso está indo para os filhos. Teoricamente, se fosse um espólio normal aberto aqui no Brasil, você teria que tributar em cima disso, né? E a legislação federal de repatriação não fala nada disso, né? O outro receio razoável é o seguinte: um empresário, importador, exportador, né? Ou qualquer empresário que possa ter ao longo de um tempo no país montado uma posição fora, por N razões, né? E que ele faça essa adesão ao programa de repatriação.
será que isso acende novamente um amarelo em cima do imposto de renda dele e a empresa pode vir a ser objeto de uma fiscalização de ICMS, por exemplo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a legislação federal vedou expressamente a troca de informações da Receita Federal, exclusivamente relativas ao programa de repatriação, com outros órgãos do governo. Leia-se, Banco Central, Receita Estadual, Receita Municipal e outros órgãos, o que absolutamente vai contra o que a gente vê hoje no país, né? Todos os órgãos trocam informação com todo mundo, então é uma contramão do que a gente vê acontecer. Esse é o único receio em relação a aderir ou não aderir. Mas, no fundo, não tem mais muita opção, né? Isso é algumas pontuações específicas sobre casos que a gente acabou vivendo no escritório, que a gente coloca como possivelmente aplicáveis a determinadas situações. Aí eu acho que quem buscar, enfim, tiver alguma situação efetiva, né, e com uma leitura da apresentação, possa se identificar com algum desses itens, tá? E, logicamente, meus dados de contato vão estar no final. Eu fico à disposição de vocês após a palestra. Enfim, quando vocês quiserem me contatar para falar sobre o tema. Era basicamente isso que eu queria colocar para vocês. Eu sei que é um assunto um pouco específico, mas pode ter aí uma capilaridade, pode atender aí a necessidade de algum de vocês. Queria passar agora a palavra, não sei, Ricardo, se você quiser dar uma complementação, ou passar para o pessoal aqui da... Só fico muito orgulhoso de conseguir juntar um público tão bom e também sabendo que é na véspera de um feriado, não, mas de um dia de greve geral aí, feriado, emendando com segunda-feira. Fico muito feliz com a presença de todos vocês, né? Quero compartilhar isso com vocês. E agradeço ao Luiz Ernesto aí pela excelente explanação. A gente vê que ele domina o assunto. Vamos deixar as perguntas para o final, tá? Então agora eu vou chamar para conversar um pouco com vocês o João Fonseca, sócio da Network Partners. Muito obrigado por ter vindo, João. E depois de ele falar, ele mesmo vai chamar aqui para falar o sócio dele na Network, que é o Marco Câmara. E ele vai tecer algumas palavrinhas com vocês agora. E de agora em diante ele vai falar um pouco mais das operações. Com vocês, o João Fonseca. Obrigado. Bom, antes de me apresentar, queria aproveitar aqui que o Luiz Ernesto fez uma explanação e explicar um pouquinho o motivo disso tudo, né? A gente enxerga uma oportunidade muito grande de mudar a cara que o câmbio é feito hoje em dia. E a gente está passando de novo por um processo delicado, que é o de repatriação. A gente teve isso ano passado. A gente ajudou muita gente com esse processo de repatriação. Como o Luiz falou, gente de bem, dinheiro de bem. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas a gente vive num país que passou por infinitos problemas, até confisco de poupança. Então, a gente entende que tem muita gente que teve recursos ou tem recursos lá fora. E o Luiz fez uma explanação bastante técnica, mas o resumo do resumo se você tem uma situação parecida ou tem um parente que tem a situação parecida, procure um profissional capacitado, um advogado que possa te conduzir a fazer esse processo bem feito, né? Uma vez que o advogado te ajude, fica muito simples fazer o processo de câmbio. A gente, na repatriação passada, por algumas vezes, recebeu clientes sozinhos, sem advogado, tentando fazer repatriação. A nossa orientação, olha, nem comece, porque não é tão simples, não é trivial, isso pode incorrer depois em algum problema. É ideal que você tenha uma ajuda técnica. E o Luiz aqui não falou muito dos casos, mas ele fez inúmeros casos. A gente atendeu inúmeras pessoas físicas e jurídicas com bastante satisfação de todo mundo. A gente não teve nenhum problema técnico, né? E a gente sabe que a primeira repatriação veio com um grau de intimidação
pública como se fosse a única, né, como se fosse a última. Já um ano depois já vem outra. E a gente sabe que tem muita gente que não aderiu com muito medo da famosa frase boi de piranha, né? Vou entrar nisso e vou me dar mal. A gente não teve ainda nenhuma repercussão referente à repatriação anterior, por mais que os estados tenham falado disso, é super defensável, porque fulano recebeu herança lá fora, tivesse que pagar ITCMD, teria que pagar lá fora. É mais um desespero do governo, mais uma forma de pressionar. Mas a verdade é que o mercado internacional mudou e mudou muito. E é por isso que a network existe. Minha história começa na XP. Eu não sei se todo mundo aqui conhece a XP, mas o Ricardo é um correspondente, um representante, um agente de investimento da XP Investimentos. E eu fui sócio da XP por muitos anos e diretor de expansão. Então, minha função era exatamente credenciar parceiros como o Ricardo pelo Brasil. A XP é o sucesso que é porque ela ganhou capilaridade, conseguiu chegar perto do cliente, dar um atendimento diferenciado. Em São Paulo é muito comum a gente falar que isso é uma boutique, mas já me orientaram que tem cidade que eu falo boutique é ruim, não é bom, mas o sentido de boutique é o sentido de customizado, de feito para você, tailor-made, de pegar pela mão, entender teu caso. Então, com a minha saída da XP em 2014, depois da entrada de um fundo, a XP ela foi parcialmente adquirida por um fundo inglês. Eu e outros sócios decidimos sair, era um momento de liquidez para a gente que já estava há muito tempo lá, é um ciclo que se encerra. Pra vocês terem uma ideia, com a entrada desse sócio, dos 10 fundadores, 8 deixaram a XP, era um ciclo ali que se encerrava para muita gente, e a gente acabou encontrando uma oportunidade no mercado de câmbio. O mercado de câmbio, ele parece que parou no tempo, a verdade é essa, a gente olha o mercado de câmbio e tem a mesma sensação que eu tive com a XP em 2000, 2001, então é bem similar, e isso que nos chamou a atenção. Lá em 2000, 2001, nenhum de nós aqui olharia para a XP e acreditaria que a XP tivesse a capacidade de fazer o Itaú abrir a plataforma do Personalité com multiprodutos. E isso aconteceu. E aconteceu por um trabalho muito, muito rigoroso, mas também pela capilaridade, por parceiros locais que chegaram próximo dos seus clientes. Então, a gente está tentando replicar o mesmo modelo na parte cambial. O câmbio ele parou, o câmbio é super burocrático, e ele é burocrático por diversos fatores. O primeiro fator, não é trivial. No Brasil nunca foi trivial fazer câmbio, não é à toa que a gente tem um processo de repatriação. Na época dos nossos pais, a gente vivia uma época que você tinha uma ração, você podia usufruir de $500 mensais e era o teu limite. Chegou até companhia aérea fazendo promoção de comprar os $500 de cliente, porque ela precisava ter dólar para trocar, para pagar lá fora. Uma coisa incompreensível nos dias de hoje. E hoje a gente vê que o mundo mudou muito. Da mesma forma que o trabalho de assessoria financeira te assessora a você ter ativos tanto de renda fixa, de renda variável, diversificar a tua carteira, cada vez mais claro que você tem que diversificar também o país, o risco, é o que o Luiz falou de moeda forte. Então, a gente entende que o câmbio está na bola da vez, precisa ser melhorado, os grandes bancos não dão a devida atenção, principalmente para o empresário médio, né? Estamos falando de empresas que faturam até 300, 350 milhões no ano. Esses caras estão com uma dificuldade de atendimento em grandes bancos. Os bancos médios, na grande maioria, já ganharam muito dinheiro, então você depende muito do funcionário que te atende. Se ele está um dia com dor de barriga, você liga lá, ninguém te conhece. Mas como assim? Eu operei ontem com ele e é uma dificuldade porque não tem fluxo, não tem processo. Então, a bagagem que a gente teve na XP fez com que a gente construísse um novo caminho, um novo canal de câmbio. Não é menos burocrático, porque a burocracia depende de legislação, mas a gente pensa diferente, a gente pensa em pegar, em entender caso a caso, em criar a solução possível. E a gente credenciou aqui o Ricardo e a Silp para fazer isso em Teresina, porque não adiantava o João chegar aqui com um sotaque meio carioca, meio paulista e achar que vai conduzir isso com empresários locais, com pessoas daqui. A gente precisa de uma pessoa que tenha capacidade local de reproduzir isso, de pegar pela mão e ajudar a fazer câmbio. E é isso que a gente tem feito. A gente hoje
está com 170 parceiros, e o nosso parceiro hoje de Teresina é a Silp. Tá? Então, a minha história é bastante simples, é só uma visão de negócio. A gente vê que é um mercado que precisa de uma atenção maior, e a gente está vendo isso pela terceira vez, pelo menos. A gente viu isso com os seguros deixaram os bancos por meados dos anos 2000, depois a gente viu os investimentos agora deixando os grandes bancos, talvez por inabilidade ou incapacidade de atender todo mundo. E a gente acha que a bola da vez é o câmbio cada vez mais presente na vida de todo mundo. Importadores e exportadores já lidam com o câmbio diariamente, mas as pessoas físicas e qualquer outra empresa hoje lida com o câmbio. Porque você tem que pagar um consultor, você tem que pagar o Google, você tem que pagar um terminal de não sei o quê, você importa um maquinário, o câmbio está no dia a dia. E, por incrível que pareça, a maior parte das empresas que faz câmbio não tem a mínima noção de quanto paga. Então, o nosso trabalho é também ajudar a entender se está caro, se está barato, como é que funciona. A gente tem uma ideia de entrar sempre com o cliente e fazer um amigo, e entender. E se não for fazer câmbio com a gente, não faz por outras questões, mas não pela falta de transparência ou para a gente mostrar o caminho certo. Tá? Então, a gente, na verdade, hoje está muito na moda um termo chamado fintech, né, que são startups da área financeira. A gente, de alguma forma, é uma startup da área financeira, a gente tem 2 anos de vida apenas, mas a gente está falando que a gente é uma finship, que é uma fintech baseada em relationship, ou seja, em relacionamento. Porque a gente acredita ainda muito no olho, por isso precisa de um parceiro local, por isso precisa estar com vocês. Eu sou idealizador desse projeto, mas eu não sou especialista em câmbio. Então a gente precisou trazer gente especializada. A gente trouxe o Marco Câmara. O Marco tem mais de 15 anos de experiência no mercado de câmbio. O último cargo dele, ele era head numa mesa corporate de middle marketing do Itaú, tinha mais de 150 funcionários debaixo dele. A gente trouxe ele aqui para falar um pouquinho e deixar aberto para discussões, para entendimentos. Ele é o verdadeiro especialista de câmbio. Eu estou mais para a parte empresarial. Tá? Então, vou chamar aqui o Marco, que é nosso profissional experiente, para falar. Boa noite, pessoal. Queria agradecer ao Ricardo pelo convite. Eu vejo como uma grande oportunidade falar com vocês. Durante 5 anos, eu trabalhei no Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tinha um foco muito grande em treinamento, em pegar na mão e ensinar. Só que o produto de câmbio dentro dos bancos comerciais é um produto marginal. É um produto que, para eles, dentro da plataforma gigantesca desses grandes bancos, ele naturalmente não gera aquilo que o banco gosta, que é dar dinheiro, emprestar dinheiro para os clientes, né? Então ele acaba sendo um produto que fica de uma forma marginal dentro das instituições. Bom, pessoal, a parte de câmbio, como que o João falou, não deixa de ser burocrático, tá? A ideia não é criar facilidade, porque a remessa de câmbio no Brasil ela é totalmente regulada pelo Banco Central. Então, quando nós iniciamos o processo de câmbio, o que o Banco Central tem pedido, e a Lava Jato veio trazer à tona tudo o que acontecia nas remessas de câmbio. A parte de compliance, identificar beneficiário final. Então, quando nós pegamos a parte de cadastro para abrir relacionamento com uma empresa, essa é a parte que a gente não vende agilidade, porque naturalmente ele precisa ser feito com cuidado, precisa ser feito com carinho, entender naturalmente quem são as partes que fazem as pontas da operação, né? No cenário de importação, quem que é o exportador, quem que é o importador, quem que é o dono da empresa, isso é bem necessário entender nesse processo. Documentos complementares, assim, é algo que no dia a dia, quando a gente vai para a operação de câmbio, ele não fica tão fácil de entender. Então, um exemplo que eu coloco bastante nas nossas reuniões, quando nós conversamos com importadores, e naturalmente você vai ter que identificar um exportador lá fora, que ele vai falar quem são os parceiros dele, geralmente os bancos pedem documentos para atestar que esse cliente exista lá fora. E hoje existem N ferramentas que são possíveis para identificar isso. Uma das ferramentas aqui no cenário interno, que é muito utilizada pelos bancos, num caso de um importador, é analisar se existe uma indústria aqui realmente, né? Então, quando a gente fala do Brasil, o Brasil é gigantesco. Então, nós vamos abrir um cadastro de um cliente,
Naturalmente é necessária a visita de compliance. Compliance é o termo que acabou ficando na moda ultimamente. Todo mundo tem falado de compliance para testar que existe uma empresa que vai trazer mercadoria aqui para o Brasil. A parte de fechamento, naturalmente, é a parte que deveria ser a parte mais simples, mas infelizmente não é. Toda essa burocracia no fechamento de câmbio, é necessário os documentos, e vocês que acredito que trabalham com importação e exportação aqui conhecem bem, declaração de importação, registro de exportação, e esses documentos, dependendo do banco, eles podem exigir mais ou menos documentos, tá? Porque o Bacen, quando ele determinou a regra, quando ele criou a lei que fala sobre câmbio, ele naturalmente não determinou os documentos necessários para cada fechamento. Ele normatizou, colocou todas as naturezas disponíveis para fechamento de câmbio. Qualquer operação que você faça no Brasil hoje, existe um código que tipifica aquela operação. E são os bancos, juntos com as áreas de compliance e jurídico, que vão determinar os documentos para cada fechamento, tá? Então, não sei se vocês já tiveram essa dificuldade, mas é comum você fechar num banco apresentando 3 documentos e fechar em outro banco apresentando 2 ou 4 documentos, tá? Isso é bem comum. Aqui a ideia não era entrar na parte técnica do processo da parte aduaneira, que acredito eu que o que vocês acabam visualizando bastante, mas sim passar um pouco da visão de banco, do que os bancos pedem, os termos que os bancos falam. Nós dizemos internamente que é o famoso cambiês. A empresa liga para o banco e o banco fala muito termo que geralmente a pessoa do dia a dia não vai entender, não vai compreender. Então nós apresentamos aqui alguns desses termos aqui para vocês, tá? O invoice faz parte do dia a dia de todos vocês. Acredito que vocês já tenham observado esse termo. É algo até citando, compartilhando um caso de ontem. Ontem uma empresa fechou conosco uma operação de exportação e era um pagamento antecipado de exportação. Quando você fala de um pagamento antecipado, o termo correto dentro de uma invoice seria a proforma invoice. É uma besteira, assim, é algo relativamente simples, mas os bancos barram isso. E se não barram, de alguma forma, pecaram e deveriam barrar. Mas esse tipo de observação, quando uma empresa faz um pagamento antecipado, é primordial que tenha essa informação nessa invoice, tá? A famosa taxa spot, que muitos traders de mesa, que são os operadores, costumam falar, que é aquela taxa que todo mundo olha, mas ninguém consegue. Que olha, verifica aquela taxa excelente e quando você vai fechar a operação na mesa, infelizmente nunca é aquela taxa que vocês conseguem ter. É a taxa que os bancos trabalham no interbancário. Então, é uma taxa de referência para mercado que os bancos trabalham entre eles, tá? Comprando e vendendo moeda. A famosa taxa PTAX. PTAX é utilizada muito para o ambiente corporate, grandes empresas utilizam essa taxa de referência para fechamento de operações e é a taxa média do dólar, tá? Desculpa. Falar aqui um pouquinho de RDE, o Registro Declaratório Eletrônico. Esse documento, esse registro, ele é muito importante para empresas que trabalham com investidores estrangeiros, que tem uma empresa estrangeira dentro do seu capital, do seu contrato social, tá? É um documento que autoriza previamente a empresas brasileiras a receberem aportes de investidores estrangeiros. Então, o que acontece? Muitas empresas contratam advogados, corretoras para fazer esse tipo de registro, só que quando vocês vão fechar o câmbio numa instituição financeira, ela não consegue acessar aquele número que foi criado para esse registro, tá? Então, geralmente, o que eles pedem? Os extratos comprovando a forma que foi feito o registro. Só que muitas empresas não atualizam esse extrato. É uma informação que ela registra em 2010 e continua utilizando aquele mesmo extrato durante 3, 4, 5 anos. Mas pegando até esse exemplo e entrando na parte burocrática, que é bem na parte técnica, aqui não era o foco desse treinamento, aqui desse bate-papo de hoje, uma operação onde vocês tenham um aporte de investidor estrangeiro, em até 30 dias ele tem que ser refletido nesse registro, tá? Então, mas é um procedimento que as empresas devem fazer junto com seus advogados, corretores, ou até vocês mesmos, se vocês conseguem fazer. Então, geralmente os bancos pedem essa tela para confirmar os dados da operação. CCME, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas assim, é a famosa conta corrente moeda estrangeira. E o que eu cito aqui como exemplo são as operadoras de turismo. O Bacen, quando ele permitiu que uma empresa brasileira tivesse uma conta corrente moeda estrangeira no Brasil, ele trouxe essa oportunidade para empresas que fecham muitas operações de câmbio. Então, vou colocar uma operadora de turismo.
A operadora de turismo, a partir do momento que ela tem que encaminhar recurso e ela recebe recurso, ela tem essa facilidade para não ter que, eventualmente, ficar trocando muito câmbio. Tem o turismo emissivo e receptivo. Eu não vou entrar nessa parte aqui que é mais técnica, mas só para dar um exemplo para vocês. Tá? Canal bancário. Essa daqui, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, me assustava bastante, porque quando fala de canal bancário, é um termo que quem é o cara de câmbio, que é o cambiês, é aquele cara que está de back-office de dia a dia, quando ele vai falar isso com o cliente, ele não traduz isso para a realidade da empresa. Então, o canal bancário nada mais é do que os dados para eu conseguir efetuar um pagamento internacional ou que vocês, exportadores aqui no Brasil, possam receber remessas do exterior. Dentro desse canal bancário, tem um termo que é o famoso SWIFT. E esse SWIFT que vai permitir que as empresas possam receber dentro dos bancos essa informação, esse crédito, tá? Só que cada banco tem um procedimento, cada banco tem uma carinha. Tem um banco que coloca com código IBAN. O código IBAN acabou sendo normatizado agora mundialmente. Bancos brasileiros possuem código IBAN agora também. Antigamente era só a Europa. Então, mas assim, cada banco tem uma carinha. É um cuidado nosso de passar a entender a dificuldade do cliente para apresentar isso. Bom, essa daqui acho que todo mundo já ouviu falar aqui, que trabalha com importação, que é o famoso SWIFT. O pessoal da China adora isso daqui. Não adianta mandar contrato em PDF, que eles não vão achar o recurso, ou eles não vão ter a mínima ideia daquela informação, que um contrato nosso, né, interno com o banco. O SWIFT vai permitir rastrear a operação. Então, eu sempre utilizo muito, nos casos de fechamento de câmbio conosco, no caso de um exportador, a partir do momento que ele direciona a remessa para o nosso banco, como que a gente vai localizar esse pagamento mais rápido? Com o SWIFT. Então, o SWIFT vai permitir que eu literalmente encontre a agulha no palheiro, tá? Porque são as remessas que vêm todas codificadas, são códigos e registros que a partir do momento que eu tenho esse SWIFT em mãos, eu consigo identificar essa remessa. Aqui nós apresentamos aqui um modelinho de como funciona, de como que é a carinha do SWIFT, que não é diferente de todos os bancos, é um sistema mundial. Bom, o sistema SWIFT nada mais é o sistema que vai registrar essas remessas aqui internamente. Um pouquinho do mais do mesmo aqui. E o código SWIFT, que eu falo bastante. Eu tive um time bem grande lá no Banco do Brasil na época que eu trabalhei lá. E eu sempre falava com a turma do back-office, assim, quando vai ligar para o cliente, não fala de código SWIFT, principalmente para o cara que não entende. Banco do Brasil, eu trabalhei lá em São Paulo, no time de varejo, e tinha muitas empresas que estavam acabando de começar a exportar. E quando liga para um banco, ela quer ter aquela informação mais fácil, mais ágil. E geralmente o cara do back, ele vira, você tem que passar o código SWIFT. O que é? É o Brasil, BR, Brasus, alguma coisa do gênero. Para o cliente não fica claro aquilo, principalmente para a empresa que nunca fez esse processo. Então, a gente costuma muito explicar como que funciona esse código, que ele é composto de uma série de informações dentro dar um exemplo de JP Morgan. JP Morgan, o SWIFT dele é CHASUS 33. CHASUS 33. Então, é uma série de códigos que vão determinar o país e a praça que ele está localizado e o nome do banco. O CHASUS que era de Chase. Essa telinha é legal aqui. Então, essa é a codificação, tá? Aqui, o do Banco Confidence, que é o BKCO-BRSP, que cada código ele determina a localização, o banco, o ramo, e o nosso correspondente, que é o Bank of America, que é o BOFA de Bank of America, o S de Estados Unidos e o 3N, que é a praça, tá? De Nova York. O VET é um termo que o Bacen exigiu nos últimos anos para as operações de câmbio. Um dos cenários que o João falou de consultoria, o que nós gostamos de fazer, tem muita empresa que acaba informando para nós, eu tenho uma taxa muito boa, só que tem uma tarifa muito alta. Então, quando nós fazemos toda essa composição de valores, porque de tributação aí vai ser literalmente idêntico, tá? IOF, imposto de renda, não tem como fugir. Mas a parte da tarifa, às vezes, pode machucar bastante a composição desse valor, tá? Então, uma empresa que ela acha que ela está pagando $1 de 3,85, às vezes tem uma tarifa, que, o custo final já foi para 3,86. Tem o IOF também. Mas, dependendo do custo da tarifa, pode alterar bastante esse custo final da operação. E ao contrário, também é muito comum. A empresa não sabia que tem custo $1, acha que é $1 no dia, mas está pagando porque quando acha que preço é só a tarifa. É verdade, que o que o João está colocando, que aí faz a conta inversa. Às vezes o gerente
eu vou flexibilizar a sua tarifa, você está isento, não vai pagar nenhum custo, mas aí você tem uma surpresa na taxa. Tá? Então, esse exercício que nós fazemos para identificar se realmente o preço está adequado. Câmbio pronto também, que muitos operadores utilizam esse termo, vai fechar a operação na mesa, qual que é o dólar do pronto? Nada mais é que o câmbio que é fechado em até 2 dias úteis. Tá? Aí é o câmbio de prateleira, que é fechado pelos importadores e os exportadores. E o câmbio futuro é o que ultrapassa esses 2 dias. Geralmente é uma operação que não é tão recorrente no mercado de câmbio, sendo que o câmbio pronto é o produto de prateleira. Aqui, quando nós montamos aqui essa apresentação para vocês, pessoal, a ideia era trazer esses conceitos básicos também, mas assim, não passar no detalhe, e até que com o feedback de vocês posteriormente, que esse é o nosso interesse. Se for algo para voltar aqui, para entrar um pouquinho mais no detalhe técnico, nós voltaremos. Tá? Bom, nessa questão de importação e exportação, quando você vai para a visão de indústria, todos esses termos de Siscomex, RE, DI, radar, acabam sendo termos que vocês já utilizam no dia a dia, e são termos fáceis. Mas nós entramos com outros termos, que são os termos bancários, que eventualmente não fazem parte do dia a dia de vocês, como carta de crédito. Não são todos exportadores e importadores que trabalham. É uma modalidade de pagamento, mas às vezes as empresas não trabalham com essa modalidade. E produtos de financiamento, como o ACC, o ACE e o FINIMP. Aí eu vou entrar assim, de uma forma bem superficial por esses produtos para falar com vocês. Tá? Da parte de sistema, o Siscomex é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Eu peguei ainda uma fase no Banco do Brasil, que era a fase do papel. Não sei se alguém teve essa experiência aqui, de ver DI, N-guias. Eu peguei essa fase quando eu comecei lá no Banco do Brasil. E esse sistema agora ele integra tanto a exportação quanto a importação. Tá? Então, quando você vai para a visão de aduana, a visão de mercadoria, é o que vai permitir registrar a RE, a famosa RE, que é o registro de exportação, a declaração de importação. Eu pego esse gancho aqui da importação, da DI, para falar sobre os casos de pagamento antecipado. Pagamento antecipado até 4, 5 anos atrás não era algo que os bancos controlavam. Tá? E há mais ou menos uns 5 anos que os bancos começaram a controlar de uma forma bem enérgica, que foi uma fase onde saiu o controle do Banco Central e foi para a Receita Federal. Na época que o Bacen controlava esse tipo de informação, que é o registro da declaração de importação a um contrato, então um pagamento antecipado, a partir do momento que vocês efetuam um pagamento, existe a necessidade que a mercadoria ingresse no Brasil e é a declaração de importação que vai comprovar o registro dessa mercadoria no Brasil. Nada mais vai dizer para a instituição financeira, para o Banco Central, mercadoria veio, mandei dinheiro, a mercadoria veio. Antigamente, os bancos não controlavam isso e quem controlava era o Bacen. Os bancos tinham que fazer só a vinculação. Então, geralmente, o que acontecia? Eu fiz isso muito no Banco do Brasil. Eu ligava para as empresas, você fechou um pagamento antecipado conosco, a mercadoria já foi embarcada, já está aqui no Brasil, já foi nacionalizada? Sim, já está. Me mandava a DI, eu registrava no sistema do Banco Central. Se essa informação não era registrada pelo banco onde aquela operação foi fechada, o que o Bacen fazia? Ele bloqueava a empresa em todo o mercado de câmbio e ela não conseguia fazer mais nenhuma operação de importação. Tá? A partir do momento que esse processo começou a ficar muito burocrático, e burocrático por quê? Assim, imagina, tem empresas que fecham N contratos, são NDIs. Tinham que ter equipes gigantescas de back-office só para fazer essa vinculação no sistema. O Bacen ele foi flexibilizando a legislação e hoje essa verificação, esse controle passou para as instituições financeiras. Tá? Então, não sei se alguém já teve esse tipo de problema em banco aqui, mas se vocês fecharam um pagamento antecipado, o banco ele vai controlar e se eventualmente vocês não apresentam a DI por algum motivo, esse registro nesse banco ele é bloqueado. Tá? Então, aqui nós colocamos a operação muito próxima do cliente para entender o que está acontecendo, porque não é algo que é escrito em pedra. Fez um pagamento antecipado, a DI não foi registrada, não pode mais fechar câmbio nunca mais. Isso não existe. Mas também tem que ser explicado. Eu já vi N situações. Eu já vi situação de hacker entrar em invoice e mudar canal bancário. Eu já vi situação de cair container e acionar seguro e ter que voltar a pagamento. Então, todas essas situações eu já consegui observar. A licença de importação, o radar. Hoje os bancos eles têm solicitado, no caso de empresas importadoras, principalmente, uma empresa que vai abrir um cadastro de câmbio numa instituição financeira, obrigatoriamente ela tem que ter uma habilitação. No passado isso não era verificado. Tá? Então o que acontecia? A empresa batia na porta do banco,
falava, quero começar a importar. Não tinha nenhum tipo de análise e a empresa era habilitada e fazia seus pagamentos de importação. Hoje, qualquer instituição ela é obrigada a comprovar que essa empresa está habilitada na Receita Federal, tá? E é o radar que vai mostrar isso. O BL acabou sendo, que é o Bill of Landing, que é o conhecimento de embarque, que é um termo que está aqui. Também a gente só queria colocar que BL, também tem muita gente que fala de BL. Às vezes back-office liga para a empresa, cadê o BL? Aí a pessoa que está fechando o câmbio, aquele cara do financeiro, né, o cara do comércio exterior, vai falar BL, o cara não vai nem entender o que ele está falando, mas é o famoso conhecimento de embarque marítimo, tá? Carta de crédito. Carta de crédito, eu gosto sempre de explicar como uma ordem de pagamento condicionada. É a modalidade de pagamento, no caso de uma exportação, que traz mais segurança para o processo, mas também encarece bastante o processo. Encarece e deixa o processo mais burocrático. Então, muitas empresas, apesar de saberem que é uma boa modalidade, não gostam de utilizar o produto. Então, geralmente, vão solicitar o pagamento antecipado, mas, infelizmente, também pagamento antecipado, né? Todo mundo quer pagar moeda estrangeira na frente antes de receber a mercadoria. Financiamentos em moeda estrangeira, que é o ACC, que é a fase pré-embarque. Então, todo exportador está autorizado a ter esse tipo de linha numa instituição financeira. Então, o que acontece bastante? Em alguns bancos, infelizmente, até pelas metas que são estipuladas, o capital de giro é a forma de financiar mais cara para um exportador, mas também a forma de dar crédito mais rápido, né? E, geralmente está disponível no Internet Bank, ele aperta um botãozinho e o reais já está na conta. Mas o ACC é a forma mais barata de você ter esse financiamento. A partir do momento que você trava os dólares e futuramente, quando esse dólar for recebido no banco, ele liquida aquela operação. Isso na fase pré-embarque. E o ACE é na fase pós-embarque. Tá? Ele chega até uma totalidade de 720 dias aqui na operação. E o FINIMP, que é o financiamento à importação. Tem muito importador que também desconhece, mas o FINIMP é uma ferramenta que vocês podem utilizar para financiar suas importações. E uma coisa que eu gosto de falar bastante, quando o financiamento ele é pago para o exportador, não existe de nenhuma forma menção a um financiamento. Então vamos colocar um cenário onde vocês tenham 180 dias de prazo para pagamento. Ao final desse prazo, o banco, a partir do momento que ele financia, ele manda um SWIFT para o exterior e nesse SWIFT não consta informação de financiamento, tá? Então, a partir do momento que o exportador recebe, ele tem informação que foi um pagamento encaminhado por vocês e não que a operação está financiada no Brasil. Só uma observação que eu coloco. Exatamente. Banco Confidence, que é um banco dedicado de câmbio, hoje é o maior banco de câmbio do Brasil. Ele já tinha autorização desde 2010, quando virou banco de câmbio, a ter esse tipo de produto, que são financiamentos em moeda estrangeira. Saiu uma matéria recente agora no Estadão. Ele conseguiu agora estruturar esse tipo de operação que envolve funding em moeda estrangeira, envolve N questões internas, que não cabe aqui falar com vocês, mas que agora no segundo semestre a gente começa a oferecer também. Bom, pessoal, a ideia não era explorar tecnicamente todos os produtos, tá? Pelo menos nesse fórum aqui com vocês. A ideia era passar por todos os termos mais utilizados, por todas as questões que acabam fazendo parte do dia a dia, mas que às vezes vocês não acabam tendo ideia desses termos que os bancos estão pedindo. E num futuro momento, no momento adequado, se vocês tiverem interesse, nós teremos total prazer de voltar aqui para falar dessa parte mais técnica. Agora a gente queria abrir perguntas aqui para vocês, aproveitar também da parte do Luiz, que é de repatriação. Se eventualmente vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Obrigado. Pessoal, nós iremos agora abrir perguntas, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos abrir perguntas relacionadas aos temas apresentados, tá? Fiquem à vontade, essa é a principal parte do evento, porque é a hora em que vocês podem perguntar dúvidas que vocês sempre tiveram e que certamente a pergunta de um vai ajudar muito ao outro, que vai levantar mais informações ainda do que aquelas que foram apresentadas aqui, tá? Antes de você fazer a pergunta, só dar alguns recados. Amanhã nós iremos passar o dia recebendo vocês para conversar aqui na nossa sede, tá? Nós temos uma reunião marcada para 8h30, já temos outra marcada para 9h30. Tem espaço 10h30 e 11h30. 14h30 tem uma reunião fora. 16 horas podemos receber
alguém aqui e 17 horas. Então temos 4 espaços da manhã. 10h30, 11h30, 16 e 17. Tem esses 4 espaços para a gente receber vocês. A gente preferiu colocar de manhã aqui, porque vai ser mais dinâmico, né? Como eles são 3, 4 pessoas, enquanto um está falando com uma pessoa, outro pode falar com outro. Então fiquem à vontade para amanhã de manhã vir para cá, para a sede da CIUP, que vocês viram ali, ou de manhã ou de tarde, a partir das 4, tá? Vai ter depois um coffee break aqui, na verdade não vai ter intervalo, mas depois da apresentação vai ter um lanche e lá a gente pode conversar mais e marcar esses horários. Aproveito aqui para apresentar para vocês a nossa equipe CIUP, que faz o planejamento financeiro dos nossos clientes. O Rafael Corrêa, o Daniel Ferreira e o Diego. São pessoas que se dedicam diariamente a entender todos esses assuntos relacionados ao planejamento financeiro, que são gestão de ativos, gestão de riscos, planejamento tributário, planejamento sucessório, gestão de investimentos e gerenciamento financeiro. Então, tudo que envolve finanças é a nossa praia. Não importa se a gente está falando de investimento, ou falando de seguros, ou previdência, ou consórcios, ou investimentos no exterior, ou previdência privada, ou investimentos em ações, é a nossa praia. Está no nossa atividade diária, falar com pessoas com diversas demandas, e sempre nosso olho é o do cliente. A gente olha como se fosse você olhando. Nós somos uma empresa independente de qualquer instituição. Nós temos parceria com todas as seguradoras do mercado, com todos os bancos de investimento do mercado, com todos os gestores, com todos os fundos multimercado que estão aí. Então, nós somos isentos. Nós não temos cobrança de ninguém por meta. Então, nós conseguimos dar o atendimento que é melhor para você. Então, queria lembrar também que no material que vocês receberam tem uma ficha de depoimento. Quem puder fazer essa gentileza de entregar um depoimento para nós, é muito importante, porque a gente coloca no nosso site e isso ajuda as pessoas a saberem como é que são eventos como esse. Tá? Se vocês puderem ir preenchendo durante as dúvidas, eu agradeço bastante. Além disso, esse jornal que vocês estão vendo aí é um jornal de produção nossa. Ele tem periodicidade bimestral. E no mês que vem já vai sair a 2ª edição. Vocês receberam aí a edição de lançamento. Pessoal, antes que eu me esqueça, tá? Agradecer aqui aos parceiros estratégicos. O Islano, cadê o Islano? Da FIEP, me ajudou bastante a alcançar o público-alvo, né? Que é extremamente difícil. Você falar com pessoas que têm interesse em câmbio na quinta-feira à noite. Então, eu agradeço bastante, Islano. Agradeço também a alguns outros parceiros, como o Romualdo, o Ney, que tem uma escola de inglês, que também tem clientes que fazem transações, enfim, a todos os parceiros que nos ajudaram e a prestigiar o evento. Quem é a pergunta? No caso do fechamento de câmbio, existe algum limite das transações? No caso, como uma escala, tipo, se você fecha uma transação de 1 milhão ou de 20 milhões, existe uma estrutura dentro do Banco Central que limita fechar o câmbio por alguma... Porque já teve um caso de alguém que conheço que tentou fazer uma transação muito grande e o banco não estava autorizado a fazer, vamos levar assim. Desculpa, qual é o seu nome? Marcos. Marcos, o que acontece hoje é que os bancos eles precisam identificar a capacidade financeira das empresas, tá? E isso acaba sendo até uma exigência do Bacen, mas assim não de uma forma tão explícita dentro dos seus regulamentos. Então, o que acontece? Eu vou dar o exemplo que a gente utiliza bastante nas reuniões. Uma empresa que fatura R$1 milhão no ano, se ela aparece com uma operação de importação de $2 milhões, fica estranho e nós questionaremos para entender o motivo, a partir do momento que ela não tem capacidade financeira para efetuar aquela operação. Eventualmente, ela vai explicar. Tem um sócio, vai capitalizar a empresa através de um aumento de capital, e esse aumento de capital traz a liquidez e a capacidade financeira para a operação, ele é superado e o processo é avançado. Mas, assim, cada instituição financeira indo naquela linha que eu tinha falado de documentos necessários para a operação de câmbio. É o que eles chamam de limite de câmbio. Cada banco fala de uma forma, mas, assim, limite de câmbio é algo que ficou bastante no mercado atualmente. Cada instituição tem a sua regra para criar o seu limite de câmbio, que é bem diferente do limite de crédito.
E esse limite ele é estabelecido, mas não fica claro para as empresas. As empresas não sabem o quanto que elas podem operar de câmbio dentro de cada instituição. Então, geralmente, o que acontece? Dependendo da operação que ele apresentar, pode ser que ele tenha uma surpresa e uma instituição em particular não queira fazer a operação. Mas o Banco Central ele coloca 3 regras que são muito importantes e exigidas em cada operação a ser contratada na instituição, que é a licitude da operação. Então, operação sendo lícita é possível ser feita através das normas do Banco Central. A capacidade financeira. Então, dentro da capacidade financeira vai ser observado que uma empresa que quer pagar ou está entrando divisas aqui no Brasil, se aquilo faz sentido com base em balanço, balancete. E uma última questão que os bancos colocam também é a parte que envolve a parte técnica, que não vai acabar ficando nem para a empresa, é claro, mas que os bancos são corresponsáveis na operação. Então, a partir do momento que o banco ele é corresponsável, naturalmente ele vai colocar uma régua de exigência muito alta, porque diferente de operações que não tenham operação de câmbio, uma operação de câmbio, ela literalmente ela pode lacrar uma instituição financeira, tá? Até pouco tempo atrás, saíram notícias depois da Lava Jato de corretoras muito antigas no Brasil sendo liquidadas por operações de câmbio que não foram feitas em boa ordem, hein, nas ordens de compliance. Então, é um pouquinho disso. Deve estar relacionado ao limite de câmbio, tá? Isso na pessoa jurídica, tá? Quando a gente pensa em pessoa física, é a mesma coisa. Capacidade financeira, você vai avaliar normalmente o imposto de renda, saber se aquela pessoa tem a capacidade. E aqui a gente mostra muito o nosso lado diferenciado de fazer negócio. Que a gente vai pegar e vai tentar entender junto ao cliente se existe alguma outra fonte de entrada de recurso, se ele recebeu ou vendeu algum bem, alguma coisa que provoque que a gente consiga provar ao banco que ele tem aquela capacidade. E a gente enxerga que os grandes bancos, a maioria dos bancos hoje, não está tão preocupado. Ele fala não, tanto que você veio com uma pergunta de um não já recebido por alguém, e muito pouco explicado, mas não por quê. Assim, se eu tenho operação, então ninguém senta contigo para entender. Mas vem cá, deixa eu entender. Se você é uma empresa, você está num regime tributário de microempresa, como é que você vai fazer uma operação desse tamanho? Ninguém senta para conversar. Muitas vezes a empresa está no regime tributário de microempresa porque esqueceu de na junta atualizar. Aí você vai lá, ajuda ele a atualizar isso, consegue fazer a operação. Então, tem uma série de questões que a gente viu da inoperância dos grandes bancos por falta de vontade, na verdade. Hoje, a gente tem aqui dados não muito claros, mas algo em torno de 3% é o lucro do Itaú com o câmbio. Então, assim, para que eu vou dar importância para uma linha de negócio que me rende 3% e que é arriscada, porque eu sou corresponsável e posso ter minha operação lacrada. A gente viu TOV, Pioneer, Graco, ultimamente Ouro Minas, então empresas realmente grandes sendo lacradas. Eu venho do mundo de investimento e tudo isso para a gente é muito novo, porque no mundo de investimento, quando você tem algum problema, algum sinal vermelho é acendido e a autarquia vai te questionar, né? Banco Central, CVM, você trava a posição do cliente, se o cliente está bloqueado de operar, não pode fazer nada, abre-se uma investigação, muitas vezes se lavra uma multa. No câmbio, não. Você muitas vezes pode ter sido colaborador de botar aquele recurso lá fora, de um cara que está sendo... que não deveria ter botado, esse recurso desaparece, então você foi corresponsável. Então, por isso, muitas vezes, a operação é lacrada. A gente, por exemplo... E saiu um relatório dos motivos de lacrar a TOV, por exemplo. A TOV, no mesmo dia, que foi o mesmo dia que saiu um resultado de um concurso público, operou para 2.000 clientes, todos eles, por coincidência, fizeram concurso público naquele dia, receberam resultado, operou para 2.000 clientes, um limite, um volume abaixo de 3 mil dólares, que o Banco Central não olha muito. Simplesmente isso é uma fraude. Pegaram a lista de candidatos, tinha todas as documentações ali da turma, tinha o número de todo mundo, operaram. Então, assim, o Brasil, a turma é criativa e faz muita loucura. A gente vem de fora, a gente vem do mundo de investimento, quer inovar no mercado que já está aí há anos e que parou no tempo, e a ideia é dar esse atendimento diferenciado em tudo, né? E com transparência e de forma lícita. Então,
A gente não está aqui para fazer nada de qualquer jeito, mas a gente vai tentar de todos os modos resolver a operação. Meu nome é Paulo Vitor. Gostaria de perguntar para o doutor Luiz se existiria, algo, após a pessoa fazer a repatriação, se existiria algum problema de bitributação sobre esse valor que você mantém, né, em outro país, sendo que lá também haja algum tipo de imposto que incida sobre a renda, né, daquela conta numerária que você tem no exterior. E aqui também no Brasil, você agora que declarou também terá que pagar alguma coisa, ou você só paga quando traz o dinheiro para cá? Essa é a minha pergunta. Paulo, é uma boa pergunta, porque, na verdade, a questão da bitributação, se você apartar a questão da repatriação, ela tem que ser enfrentada em qualquer tipo de procedimento de investimento brasileiro no exterior, né? Então, qual que é o modelo natural de buscar montar uma posição financeira no exterior que pode depois levar à compra de um imóvel ou de uma outra propriedade, ou só efetivamente a manutenção de uma posição financeira? Aqui do Brasil, você investir numa sociedade em paraíso fiscal, que é um nome que todo mundo tem uma aversão, porque ela está vinculada a operações ilícitas, mas é absolutamente normal e regular no exterior isso, né? Então, você pega grandes fundos de investimento, onde eles estão? Eles estão em Cayman, eles estão em Bahamas, não tem nada de errado. O problema é você usar a estrutura para esconder dinheiro e patrimônio, que sempre foi muito o que foi feito, não é só por brasileiros, não, né? Se a gente olhar a mudança da legislação internacional para buscar essa troca de informações entre receitas federais, isso daí não foi começado pelo Brasil. Isso foi a Receita Americana atrás de americano escondido na Suíça, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que você tem uma posição financeira numa jurisdição que não tem tributação, você não tem que se preocupar com essa questão muito bem colocada por você, né? Agora, se você tem uma sociedade com negócios, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai pagar imposto lá, e para não pagar imposto aqui, você tem que individualmente analisar acordos de não bitributação entre os dois países. Isso é muito comum quando você fala de empresas que buscam se expandir no exterior e montar eventuais filiais em outros países. E aí você vai ter que justamente ajustar, em havendo acordos de não bitributação, cumprir as regras daquele acordo para efetivamente não pagar impostos duas vezes, tá? No caso da repatriação propriamente dita, vamos imaginar o seguinte: se você está falando de uma conta bancária, né, normalmente, mesmo quando você não está falando de jurisdições como paraíso fiscal, você tem uma conta bancária ou você tem uma empresa nos Estados Unidos. Normalmente, pelo fato de você não exercer uma atividade lá, o que tem que ser verdade, se você exerce uma atividade nos Estados Unidos, você tem que pagar imposto lá. Mas em sendo uma posição estática, né, do ponto de vista de rendimento por prestação de serviço ou de algum negócio, é uma posição financeira só, isso não é tributado lá. Então, para efeito Brasil, isso não tem impacto, né? Não, eu estou falando da questão da repatriação, desde que ele não seja americano, sem dúvida alguma. Estou falando do brasileiro, que o brasileiro, o estrangeiro. Se você é brasileiro e americano, se você tem um green card, você é obrigado a pagar. Porque se você tem o green card, pressupõe-se que você está morando lá. E aí você tem obrigações fiscais lá. Estou falando do brasileiro aqui do Brasil que tem uma posição lá. Então, você não enfrenta essa dificuldade. Para efeito da repatriação, é irrelevante, né? A Receita aqui não está preocupada que você está pagando imposto lá. Você pode ter problema lá, né? Não implica aqui para o Brasil nenhum tipo de declaração ou obrigação no sentido de você declara que o dinheiro ou o bem que você tem no exterior e tal está de acordo com as normas fiscais lá do país onde ele se encontra. Não, isso não existe na declaração de repatriação. Mas não quer dizer que você não tem que se preocupar,
porque você pode ter um problema lá, né? Mas a princípio não é relevante para efeito da repatriação, tá, Paulo? Se você pagou, no caso da repatriação propriamente dito aqui, se você não declarou aqui, não importa, porque o que acontece? Uma das premissas de qualquer acordo de não bitributação é que você tenha declarado aqui. Então, o fato de você já não ter declarado aqui implica no seguinte: você está regular lá. E mesmo que você tenha pago o imposto lá, não importa. Você vai pagar o imposto de novo aqui. Não é bitributado para efeito do brasileiro que não declarou em eventualmente tendo uma atividade lá fora. Mas é que não é bitributação propriamente dita, né? Por quê? Então, essa que é a diferença. Você pegou, porque aqui o que você está falando, a alíquota, ela não está vinculada a uma determinada atividade. O que eu quero dizer isso? Você tem uma indústria nos Estados Unidos e você tem uma indústria ou uma prestação de serviço nos Estados Unidos. Isso é relativamente comum de acontecer, né? Então você tem uma participação societária lá e você tem os impostos que você paga da atividade propriamente dita e como pessoa física, como que esse dinheiro vem para você, né? É dividendo, não é dividendo? Por exemplo, a corporation nos Estados Unidos, o dividendo é tributado, que é diferente aqui no Brasil, que o dividendo não é tributado, né? Então, se você está fazendo isso regularmente e o dividendo da sociedade estrangeira para o brasileiro aqui no Brasil também é tributado. É diferente da regra. Se você hoje tem uma empresa, não importa o tamanho, em qualquer jurisdição no exterior, se você for receber dividendo, você paga a tabela progressiva do imposto de renda. Nesse caso específico, você pode pleitear, de acordo com o acordo de não bitributação, o não pagamento aqui no Brasil. A questão da repatriação é outra, né? Ela implica em dizer, você não declarou nunca, só uma vez você vai pagar a multa em cima disso. O que não quer dizer que a partir do momento que você pague a multa, para o futuro você regulariza, aí sim você começa a poder observar as regras da não bitributação. Uma pergunta minha agora aqui para o João e para o Marco, talvez o Felipe quiser falar alguma coisa. Qual é a pessoa física comum que é cliente network SILP? Qual é a situação em que uma pessoa que não é importadora ou exportadora ou que não vai fazer repatriação de recursos, quais são os tipos no dia a dia, quem é que vai abrir uma conta para fazer esse tipo de operação, quais são as situações mais comuns que vocês observam? Bom, na verdade o câmbio tá no nosso dia a dia, né? Muito mais do que a gente imagina. Desde a parte de turismo, um cliente que tenha hábitos, por exemplo, de viajar 1 ou 2 vezes por ano para fora, e que tenha hábitos de gastar no cartão de crédito, por exemplo, esse cara está pagando 6,38 de IOF em cima do dólar, mais o spread que o cartão de crédito está te colocando, que muitas vezes chega a números exorbitantes de 8% ou 10%. Então, é uma conta que pouca gente faz. Você pega o extrato bancário e você esquece. Você vai para a Disney, gasta loucamente no cartão e não faz. Então, de tempos para cá, desde que isso se tornou vigente, muita gente passou em visitas ao exterior, abrir uma conta simples, uma conta para ter recursos pequenos lá fora, mas toda vez que vai viajar, transfere de mesma titularidade, transfere para lá, usa o cartão de débito ou de crédito de lá e acaba pagando 0,38 de IOF, não 6,38, vai pagar um spread de câmbio, ou seja, o que é spread? Spread é o preço do câmbio, é o preço acima do dólar comercial, bem mais barato, faria uma operação com a gente. Então, isso é uma coisa bastante comum. Manutenção de residente é outra coisa bastante comum. Cada vez mais a gente quer ver nossos filhos estudando lá fora. É um processo muitas vezes caro, você tem que dividir, você tem que financiar, você tem que mandar dinheiro. Muitas vezes o adolescente fica lá durante um período, você tem que manter ele. Então, também é uma operação bem comum, né? Uma operação empresarial muito comum que a gente tem feito bastante. Depois eu vou passar a bola aqui para eles ver se eles lembram outras. Mas existe uma operação no Brasil
chama simbólica, né? Porque multinacionais, por exemplo, que se fixaram no Brasil com alguma filial, muitas vezes ela precisa receber um aporte financeiro da matriz, que está fora do país, e toda vez que ela recebe aporte financeiro, teoricamente ela teria que mudar o contrato social, porque ela aumentou o capital social. Para isso não acontecer, todas as empresas elas têm feito, de anos para cá, elas têm feito essas operações através de um empréstimo. Então, a empresa lá de fora faz um mútuo, ou seja, empresta dinheiro para cá, para a filial brasileira, vai emprestando. Só que o Banco Central, de alguns anos para cá, estipulou um prazo limite, o Marco deve saber a data, acho que é 1 ano. E aí, a cada ano, ele tem que regularizar essa situação. Então, ele troca tudo que ele recebeu de empréstimo por um aporte de capital, faz uma operação, são 2 pontas de câmbio, mas que é uma operação que não existe, é uma operação simplesmente de registro no Banco Central. Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante também, e que a gente vê que os grandes bancos não estão dispostos a ajudar tanto, e quando fazem, cobram muitíssimo caro isso. Uma outra operação que nós temos feito bastante é a aquisição de imóvel no exterior. Então, é um processo que deveria ser relativamente simples, mas não é. São vários documentos que são exigidos, mas no fundo, nada mais é do que a compra de imóvel. Então, até nos últimos anos, nós, com os Estados Unidos, Portugal, agora nos últimos tempos também, nós temos feito bastante tipo de remessa desse formato. Não sei se você recorda de alguma outra também. Esse ponto é curioso. Outro dia, a gente pegou, por exemplo, uma cliente, hoje é cliente nossa fiel, mas assim, na época ela estava exatamente passando por um processo de comprar um imóvel nos Estados Unidos. E ela, sabidamente, né, a lei americana de sucessão para o estrangeiro ela é muito alta, né? Se você tem qualquer bem, qualquer patrimônio na pessoa física nos Estados Unidos e morre, 40% já deixa de ser seu. Então, por isso é muito comum você ter uma empresa num paraíso fiscal que é dona de uma empresa nos Estados Unidos, né? Tem uma BVI que é dona de uma LLC e a LLC que é dona do imóvel. Então, quem vai comprar imóvel, quem vai ter bem, normalmente nos Estados Unidos faz esse movimento. O Luiz aqui é craque em fazer isso e ajudar. Então, faz uma BVI que é dona de uma LLC, que compra o imóvel, depois você ajusta se estiver falando besteira. E essa cliente ela ia fazer uma operação num banco grande, e ela chegou no banco falando, olha, estou comprando imóvel lá fora, tem que fazer uma transferência. E ela fez a transferência, a gerente fez. E quando ela chegou na gente, ela mostrou o contrato de câmbio dela, e era o contrato que estava dizendo que a natureza da operação era uma compra de imóvel. Só que isso é uma barbaridade. E isso é perigoso, inclusive, porque ela não estava comprando imóvel. Porque quem estava comprando imóvel, na verdade, era a LLC, né, que é a corporation dentro da BVI. Né? Então, o que ela fez? Ela estava, na verdade, mandando dinheiro. Então, ela estava fazendo um aporte de capital na empresa dela lá de fora. Ela não estava comprando imóvel. Né? E ela estava pagando só 50%. Então, digamos, eu não sei, lembro os valores, mas digamos que ela está comprando um imóvel de $1 milhão, ela mandou $500 mil, e para a Receita aqui, ela tem um registro no Banco Central de que ela está comprando um imóvel de $500 mil. Um dia o cara vai perguntar, cadê aquele imóvel que você comprou de $500 mil? Não existe, porque, na verdade, ela fez um aporte de capital. Então, esse tipo de erro ele é muito comum, porque o gerente de banco, ele não entende de câmbio, ele vai se esforçar para te ajudar, porque se ele tem tua conta, ele quer te atender bem, mas ele tem as limitações. Quando ele joga para uma mesa de câmbio para atender, é um outro setor, um outro departamento, não está muito antenado contigo, não te conhece. Então, esse tipo de barbaridade a gente tem visto acontecer. Pessoal, então eu queria agradecer a presença de vocês todos, tá? Agradecer novamente a disposição do Felipe, do Marco, do João e do Luiz, de Via Teresina. Sei que para eles foi um esforço bastante grande, mas a gente comemora porque hoje oficialmente nós estamos lançando a parceria em mais um setor de atuação da Silp. Então, a partir de hoje, nós estamos oficialmente lançados aqui em Teresina na parte de câmbio. Tá? Não vamos fazer a parte de câmbio moeda, por causa do risco que a gente entendeu aqui. A gente não queria fazer blindagem, não é o nosso objetivo, fazer papel moeda. Né? Mas a parte de remessas internacionais, quem quiser abrir conta já está, ok. A Camila
ela está ali. A Camila é a pessoa do suporte operacional para a parte de cadastro, tá? Ela está em contato com o Felipe, que é o comercial que é responsável pela nossa região aqui, tá? Então, só tenho a agradecer a todos os palestrantes, a todos os parceiros e a todos vocês que vieram nos prestigiar. Obrigado.